Você sabe quem é o personagem mais burro de One Piece? E o mais alto, o mais velho ou o mais bonito? Bom, é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Vamos conhecer todos os recordistas de One Piece. Então você já sabe, seja muito bem-vindo a Nerdópolis. Eu sou De Souza e já bora começar com quem é o personagem mais burro de todo o anime. E não é o Luffy. Eu sei que ele já fez muita coisa absurda, tipo comer um peixe envenenado, cair na armadilha ridícula do Crocodile, e não vamos nem citar que ele tentou recrutar uma árvore e um unicórnio zumbi pro bando. Mas acredite, existe alguém que consegue fazer o Luffy parecer um gênio. E esse alguém é o Gidatsu. Isso mesmo, se você não pulou Skypiea, você deve se lembrar dele. Ele era um dos sacerdotes do Enel. E olha, apesar de ser forte, ele é provavelmente a criatura mais burra de todo o anime. O cara revirava tantos olhos que acabava sem enxergar nada. Ele tentava falar com os lábios presos e simplesmente esquecia do que ia dizer. Já teve até vez que ele esqueceu de respirar. E como se não fosse o bastante, ele atacava os próprios aliados sem querer. E tinha dificuldade até para cruzar os braços. Ou seja, perto do Gidatsu, o Luffy parece até um dos satélites do Vegapunk. Se existe um recorde oficial de personagem mais burro de One Piece, esse título é dele sem nenhuma discussão. E se ele é o mais burro, quem vai ser o mais inteligente? E é claro que você já sabe essa resposta. Ninguém menos que o Vegapunk. Ele é oficialmente reconhecido como o maior gênio do mundo. Esse velhinho aqui tá séculos à frente do seu tempo. O seu cérebro consegue armazenar uma quantidade praticamente infinita de informações, além de conseguir acessar elas com uma precisão absurda, praticamente uma memória perfeita. Além disso, o Vegapunk criou o Punk Record, que é um sistema que funciona como um armazenamento do seu cérebro, permitindo que os seus satélites compartilhem conhecimento em tempo real. Basicamente, ele conseguiu se dividir em 7 partes diferentes, cada uma focada em uma função específica. E isso foi muito necessário, porque o cérebro dele conseguia pensar em ideias muito mais rápido do que ele conseguia executar. Então, sem discussão nenhuma, o Vegapunk ganha essa categoria. E já que falamos de inteligência e burrice, vamos falar da aparência, mais precisamente da mulher mais bonita de todo o universo de One Piece. E sim, nós estamos falando dela, a Imperatriz Pirata Boa Hancock. E para ser sincero, essa aqui não é a minha opinião. A questão é que ela é reconhecida dentro do próprio anime como a mulher mais bonita do mundo. E como se isso não bastasse, o poder dela combina perfeitamente com a sua aparência. A sua fruta permite fazer com que qualquer pessoa que sinta desejo por ela vire pedra. E como praticamente todo mundo se sente atraído pela Hancock, tirando algumas exceções bem específicas, isso significaria que ela poderia petrificar 99% da humanidade sem fazer muito esforço. Então sim, o recorde de beleza em One Piece pertence a Boa Hancock. Mas e o título de homem mais bonito? Dá até pra brincar que seria o Luffy. Pensa comigo, se a Hancock é a mulher mais bonita do mundo, então o homem que ela considera irresistível deveria, por lógica, ser o homem mais bonito. Só que o nosso capitão não leva esse troféu. Tem gente até que acha que deveria ser o Zoro, mas na real não tem muita discussão. Esse recorde aqui vai pro Cavendish. Esse cara é tão absurdamente bonito que as pessoas literalmente desmaiam só de olhar pra ele. Ele tem os olhos azuis, cabelos loiros e até o cavalo dele parece que saiu de uma passarela de moda. E é claro que isso aqui não é minha opinião, eu tô tirando do próprio anime, porque por onde ele passa, ele causa um alvoroço com a mulherada. Agora, saindo de beleza e falando de altura, chegou a hora de descobrir quem leva o recorde de humano mais alto em One Piece. E esse título aqui não podia ser de outra pessoa além dela, a Big Mom. A mulher mede impressionantes 8,8 metros de altura. E o mais curioso é que apesar desse tamanho absurdo, a Big Mom não é uma gigante. Ela é oficialmente uma humana, só que numa escala completamente fora da curva. Pra você ter uma ideia, os pais dela tinham um tamanho normal, eles são pessoas comuns, o que torna ainda mais estranho como ela cresceu até se tornar esse monstro. Você lembra da luta dela contra o Law e o Kid? Bom, essa aqui é a diferença de tamanho entre eles, e é simplesmente absurda. Mas agora, deixando de lado os humanos, pra falar do personagem mais alto de todo o anime, esse título aí não tem nem competição, é com certeza do Zunisha. Esse elefante lendário alcança a marca absurda de 5.000 metros de altura, e o motivo disso tá na espécie do Zunisha. Essa espécie tem uma vida útil imensamente longa, podendo viver mais de 1000 anos, e uma das suas características mais marcantes são as suas pernas exageradamente longas, além do fato dessa espécie possuir 2 articulações nos joelhos, porque se fosse só uma aí não ia ter como, né? Então sim, o maior personagem de todo o anime é o Zunisha. Mas agora bora falar de quem são os personagens mais baixinhos do anime. E só pra deixar claro, estamos falando de humanos adultos, nada de bebê aqui, tá? E o título de menor adulta em One Piece vai pra ninguém menos que a Stussy, com míseros 68 centímetros de altura. Só que a parte mais estranha é que ela nem sempre foi assim. Você lembra daquela Stussy loira e elegante que aparece lá em Egghead? Pois é, aquela ali não é a original, e sim uma clone inspirada na versão da juventude dessa velhinha aqui. No auge, além de fazer parte dos Piratas Rocks, ela ainda conseguiu fisgar o famoso Barba Branca. Só que hoje o contraste é tão grande que até o Barba Branca
nunca deve estar se revirando no túmulo vendo como ela ficou. Só nos resta torcer para que a Nami, a Robin e a boa Hancock não sigam por esse caminho. A menor humana é a Stussy. Mas, e no geral, quem leva esse título? O recorde mesmo vai para a princesa Mancherry. Ela mede apenas 20 centímetros de altura. Ela pertence ao povo Tontata. Eles são conhecidos por serem extremamente rápidos e surpreendentemente fortes para sua estatura. A Mancherry é a princesa do reino, o que significa que apesar de ser pequena, ela tem uma força e uma autoridade gigantesca dentro da sua própria nação. Seguindo em frente, chegou a hora da gente falar de quem é o verdadeiro recordista da sorte em One Piece. Tem gente que vai apostar no Sop, porque ele tá sempre escapando por um triz, ou até no Bug, que virou imperador praticamente por acidente. Mas o dono desse título é sem dúvidas o Luffy. Mas calma, porque eu vou te provar. Lembra no dia que ele comeu um peixe venenoso e ia de arrasta? Ele só não foi porque justamente nesse dia ele conheceu a Reijo, a pessoa que tinha justamente a habilidade necessária para salvar a vida dele naquele momento. Agora, quando ele enfrentou o Enel, o deus de Skypiea, o homem dos fios desencapados, com um haki da observação absurdo. Só que aí o Luffy é de borracha. Ele tem a única habilidade capaz de anular esse poder. E você lembra lá no Guital quando o Bug estava prestes a executar o Luffy, mas de repente caiu um raio exatamente na plataforma que ele estava, salvando a sua vida e nocauteando todo mundo. Lá em Pell Down, o veneno do Magalhães deveria ter sido o fim do Chapéu de Palha, mas aí o Bon Clay conseguiu levar ele para Ivankov, a única pessoa naquela prisão inteira que poderia curá-lo. O Luffy realmente é forte, mas sem essa maré de sorte, ele dificilmente teria chegado tão longe. Diferente do Don Krieg, que consegue ser o mais azarado do anime. O cara chegou na Green Line cheio de confiança, só que assim que ele pisa lá, ele cruza justamente com o Mihawk, que simplesmente destrói a sua frota em minutos. Aí o Krieg mal consegue escapar com vida e volta humilhado pro East Blue. Só que o azar dele não tinha acabado. Assim que ele retorna, ele dá de cara com os fuzileiros navais e só escapa porque o Jin distrai os soldados. E depois, quando ele e toda a sua tripulação tá morrendo de fome, pronto pra tomar o restaurante à força. Só que dessa vez quem aparece no seu caminho é ninguém menos que o Luffy, o próximo rei dos piratas. E como se tudo não fosse o suficiente, o Mihawk resolve aparecer de novo, só pra destruir o último navio restante da frota do Krieg. Aí o Luffy dá uma pisa nele, destrói a sua armadura e até o Jin, o seu aliado mais fiel, perde a paciência e nocauteia o capitão. Ou seja, se existe alguém azarado nesse anime, essa pessoa é o Don Krieg. Agora bora ver quem é o personagem mais rápido. Tem gente que vai apostar no Sandy, e realmente o Perna Preta já mostrou que é muito rápido. Outra ótima opção seria o Enel com a sua fruta, já que ele se move como um raio. Só que a real é que nenhum deles chega perto da velocidade do Kizaru. O Almirante não se limita a ser rápido, ele literalmente se move na velocidade da luz. A gente já viu o Kizaru cruzar ilhas inteiras e voltar em questão de segundos, como se ele estivesse apenas dando um passeio. Então pelo menos até esse momento, o Kizaru consegue ser o mais rápido de todo o anime. E eu não acho que isso vai mudar não. E já que a gente falou do mais rápido, quem você acha que é o mais lento? Esse título aqui fica pro Fox, tudo porque ele usou aquele raio irritante da lentidão numa bola de canhão. E qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, teria tempo de sair da frente sem muito esforço. Mas ele simplesmente ficou parado ali, não sei se pra sair de última hora. A questão é que a bala explodiu bem na cara dele. E tudo bem, tecnicamente isso não prova que ele seja o personagem mais lento de todo o anime. Mas se você não consegue desviar de um ataque em câmera lenta, não tem como defender você. De qualquer forma, bora falar do personagem mais maligno de One Piece. E essa categoria aqui é uma das que mais tem candidato. A gente tem o Caesar Claw, por exemplo, que sequestrou crianças, viciou elas em drogas, fez experimentos cruéis e ainda planejava descartar elas quando não fossem mais úteis. A gente também podia citar os Dragões Celestiais, que vêm todos como lixo. Eles transformam pessoas comuns em escravos, acorrentam, torturam e até disparam contra elas, simplesmente por diversão. Só que nem eles chegam no topo dessa lista. O título de mais maligno pertence ao Imo. Ele é o governante oculto do governo mundial, e a sua maldade está em uma escala completamente diferente. Enquanto todos os outros cometem atrocidades individuais, o Imo consegue apagar nações inteiras, como se não fosse nada. Milhares de pessoas mortas sem motivo nenhum, além do fato dele esconder a história do mundo e perseguir todos que lutam para descobrir a verdade. Então o Imo consegue ser o personagem mais maligno de todo o anime, sem dúvida nenhuma. Agora, quando o assunto é nomear quem é a personagem mais bondosa de todo One Piece, ninguém supera a Rainha Otohime. Ela é a rainha da Ilha dos Homens Peixe. Mesmo quando os humanos sequestravam e escravizavam o seu povo, ela jamais guardou rancor. Pelo contrário, ela sempre pediu para que os Homens Peixe nunca julgassem todos os humanos pelas atitudes de alguns. O sonho dela era um futuro em que a sua raça pudesse viver em paz na superfície, lado a lado com os humanos. Ela não só pregava o amor para os humanos, mas ela chegou ao ponto de salvar a vida de um dragão celestial. Então, se o assunto for bondade, ninguém supera a Rainha Otohime. Agora
você sabe quem é a humana mais velha? Esse recorde aqui pertence à doutora Kureha, que já tem incríveis 141 anos de idade. Mas um aviso importante, nunca, jamais chame a doutorina de velha, a menos que você queira levar um chute no meio da cara, porque apesar da idade, ela continua ativa e impetuosa como sempre. Essa velhinha aqui nunca vai se aposentar, principalmente porque ela é basicamente a única médica da ilha. Então dos humanos, a doutorina consegue ser a humana mais velha. Só que, em geral, quem leva esse título é o Zunesha. O gigantesco elefante que carrega a ilha de Zu nas costas tem mais de 1000 anos de idade. Durante esse tempo ele tem vagado pelos mares do Novo Mundo, e é claro que a sua idade cobrou o preço. E não é pra menos, ele tem mais de 1000 anos, e além de carregar uma ilha inteira nas costas, ele precisa ficar andando sem parar. E saindo do personagem mais velho, pra quem é o imperador mais jovem, nós temos Monkey D. Luffy, com apenas 19 anos de idade. E olha o currículo desse moleque aos 19 anos. Ele já carrega uma recompensa de 3 bilhões de berris. Ele tem 3 comandantes dentro da sua tripulação, com uma recompensa de mais de 1 bilhão cada, incluindo um Shichibukai. Ele tem uma linda moça que é capaz de ler os poneglyphs, o que pode mudar o rumo de toda a história, e sem esquecer da grande frota do Chapéu de Palha, com mais de 5.000 homens prontos pra morrer por ele. Foi esse moleque que derrotou o Kaido, um dos imperadores mais temidos, e hoje tanto o território de Wano como a Ilha dos Homens-Peixe fazem parte do seu território. E como se não fosse bastante, o Luffy carrega não qualquer fruta, mas sim a Hito Hitonomi modelo Nika, a lendária fruta do Deus do Sol. E se isso não fosse o suficiente, o pai dele é ninguém menos que o Monkey D. Dragon, o criminoso mais procurado do mundo. Pode parecer absurdo, mas com apenas 19 anos de idade, ele se tornou uma das maiores dores de cabeça de todo o governo mundial. Então ele merece, e muito, o título de imperador. E já que a gente tá falando do mais jovem, quem será o Yonkou mais velho de todos os tempos? E esse título pertence a ninguém menos que o Ed, o Barba Branca, que tinha 72 anos quando morreu. E mesmo o Ed estando velho, debilitado e muito além do seu auge físico, ele ainda carregava o título de homem mais forte do mundo. E lá em Marineford todo mundo pôde ver o porquê. O cara foi sozinho, ele ligou pra família dele e disse que ia buscar o Ace lá em Marineford. Apenas um imperador com toda a sua família conseguiu bater de frente com praticamente toda a força da marinha. Imagina se tivesse no auge. E falando em marinha, quem será o fuzileiro naval mais forte de todos? É claro que esse título pertence ao Garp. Ele é uma verdadeira lenda, conhecido como herói. No auge, o Garp era um verdadeiro monstro. A gente sabe disso, mesmo que ainda não tenha sido mostrado. Mas também é muito fácil deduzir, porque mesmo idoso, ele continuou simplesmente destruindo os piratas da nova geração. E agora talvez a gente tenha chegado na categoria mais importante de todo o anime. Sim, quem é o pirata mais forte de todos? E é claro que aqui a gente tem muitos nomes promissores. A gente tem o Ed, que era conhecido como o homem mais forte do planeta. O Kaido não fica muito atrás, a criatura mais forte do mundo. A gente também não pode esquecer do Roger, que se tornou o rei dos piratas. Mas infelizmente não tem discussão. Esse título aqui fica com ele. O homem que faz o Imo ter pesadelo até hoje. A gente tá falando do Joy Boy. Basicamente esse homem andava correndo por aí com os poderes de um deus de desenho animado. Sem falar do seu haki do conquistador tão poderoso que fez o Imo, o governante do mundo, quase desmaiar apenas por senti-lo. E se você consegue fazer isso, então você absolutamente merece o título de pirata mais forte de todos. A gente ainda não sabe muito sobre a história do Joy Boy, nem tudo que ele fez, mas o que a gente sabe é o que ele representa, a forma como ele é visto como o salvador do mundo, como aquele que vai trazer não só a liberdade de volta, mas o sorriso também para as pessoas. Não é à toa que o governo caça todas as pessoas que falam esse nome. Ele destruiu todas as evidências para que ninguém soubesse o que aconteceu e caçou durante anos a fruta só para impedir o seu despertar. O Luffy não vai apenas repetir a história do Joy Boy, ele tá escrevendo a sua própria história. Ele conseguiu se tornar o imperador do mar, que é basicamente o último degrau antes de se tornar o rei dos piratas, sem falar que é onde o governo também começa a tremer na base. Afinal, os imperadores são aqueles piratas que têm o poder de descobrir a verdade e simplesmente mexer com a balança do mundo. E o Luffy, com a sua Hito Hitonomi, agora tá fazendo parte dessa galera. E se você quiser saber como o Chapéu de Palha e os outros imperadores fizeram para chegar no topo, já clica nesse vídeo aqui, que eu te explico como tudo isso aconteceu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.